Paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Adriano Alves, sou membro consagrado de aliança da comunidade Doce Mãe de Deus e estou aqui para ajudar vocês nesse caminho de oração com a Palavra de Deus. Nós vamos, nesta breve aula, falar um pouco da parte introdutória do curso sobre a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Vermos a sua importância e como é fundamental mergulharmos, aprendermos cada vez mais a interagirmos com as Sagradas Escrituras, porque isso fará toda a diferença no nosso caminho vocacional, no nosso caminho de santificação da nossa alma e de nossa união com Jesus Cristo. Então vamos rezar uma Ave Maria, consagrando esta aula à Virgem Maria, aquela que é para nós modelo de toda a vida consagrada, modelo de todo cristão, e principalmente daquele que quer se unir mais intimamente com Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre a importância da Lexio Divina e traçar de forma breve os passos para a leitura orante da Palavra de Deus. Queria começar, como estou falando, para esta turma que está entrando agora, a turma do vocacional. Para mim é uma gratidão, uma alegria muito grande falar para vocês, como irmão de vocês, irmão de comunidade. Então eu queria começar pelos nossos estatutos. Existe um documento que rege a nossa vida enquanto comunidade, que nós chamamos os Estatutos da Comunidade Doce Mãe de Deus. Você, depois que vai começando esse caminho vocacional, quem sabe, então, mais para frente entrar no postulantado e quem sabe discipulado, então você também, ao chegar no discipulado, você se torna membro da comunidade e recebe os estatutos para então começar a rezar com ele, se debruçar e estudar, porque ele é para nós um caminho de santificação que a Igreja, ao promulgar, ao aceitar, ela viu que nessas páginas há um caminho, há um carisma vocacional, um caminho para a santificação das almas daqueles que fazem parte desse carisma. Então, no artigo 40 do nosso Estatuto está escrito assim, parágrafo 1 e 2 do artigo 40. Crendo que Deus fala aos homens pelas Sagradas Escrituras, fonte de todo bem, diariamente os membros da comunidade reservarão um tempo para a leitura orante, Lexio Divina, da Palavra de Deus, que os capacitará para toda boa obra. Esta leitura poderá ou não ser direcionada pela comunidade, através de seus formadores, devendo ser realizada em local e condições favoráveis à boa leitura e meditação dos textos sagrados, de forma que gere frutos de uma verdadeira conversão. Então é isso que diz os nossos estatutos quando fala da importância da
Lectio Divina, que nós deveremos, reservar um tempo para estarmos com a Palavra de Deus, crendo que Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras. Também um local adequado, favorável a uma boa leitura e a meditação dos textos sagrados, tendo como finalidade, para que tudo isso? Para que gere verdadeiros frutos de conversão na nossa vida. Então eu queria começar com você, se você, depois você pode pegar a Bíblia ou anotar, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao 17. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus. São Paulo falando a Timóteo: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então São Paulo está dizendo a Timóteo, seu discípulo, que ele precisa permanecer firme naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele creu. E diz, desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. E você sabe que ela tem o condão, que ela tem vamos dizer assim, o caminho, a forma. Ela te segurará na tua mão e vai te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E aí ele diz, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Por ela, pelas Sagradas Escrituras, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, nós já podemos ver a partir desse texto essa graça de que pela meditação do texto sagrado, por essa interação com as Sagradas Escrituras, com essa experiência que nós temos que cada dia aprender e aprofundar, nós seremos ensinados, repreendidos, corrigidos, também teremos a capacidade de discernir o erro e refutar, não aceitar o erro, de doutrinas diversas que aparecem todos os dias. E essa mesma palavra ela tem o poder de formar o homem na justiça, capacitando ele para toda boa obra. Então tudo aquilo que formos fazer, a palavra de Deus, ela proporcionará isso na nossa vida, no nosso interior, gerando frutos nas nossas atitudes de forma exterior. Então é fundamental que eu e você aprendamos todos os dias a termos esse relacionamento com a palavra de Deus. Para os que não creem, é apenas um livro. Para os que creem, é uma pessoa. É alguém que fala conosco e quer interagir com cada um de nós. Isso é muito importante entendermos. Eu gosto muito de vários versículos que falam sobre a palavra de Deus, mas esse de forma especial me toca muito. Em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. O que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Isso é muito importante porque não é aquele que diz que o ama, mas aquele que guarda os seus mandamentos.
Guarde os seus mandamentos no seu coração, meditando. Nós vamos ver lá em Lucas 2, todos aqueles acontecimentos iniciais em que a Virgem Maria participou dentro do mistério da encarnação e depois da apresentação de Jesus. São Lucas coloca lá que ela guardava todas as coisas no coração, meditando-as. Ela observava, guardava aquelas palavras e meditava. Era alimento para a meditação de todos aqueles acontecimentos proféticos, salvíficos que estavam acontecendo com o nascimento de Jesus. Tendo em vista que a santificação da nossa alma, o desejo, o fim de tudo é nos unirmos a Deus de forma perfeita, seria todo o objetivo, a santificação, a santidade de vida, não é outra coisa a não ser nos unirmos a Ele completamente, a nossa vontade se submetendo completamente à vontade dEle, a união de vontades, nos dando essa graça da santidade. Um dos meios pelos quais nos unimos a Deus é pela palavra, pela sua santa palavra. Lá na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 24, diz que aquele que professa, aquele que guarda a minha palavra, permanece em mim e eu nele. Eu vou até ler para vocês, porque essa palavra também é muito importante. 1 de João 3,24. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Ou seja, é uma fonte de intimidade com Deus, a observância da palavra, a guarda da palavra, a meditação da palavra. Então, introduzindo isso dessa forma, de forma básica, breve, então vamos começar a falar um pouco sobre as etapas, que seriam como que uma escada que eu vou subindo, até chegar à contemplação, que seria o último degrau. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu queria, antes da primeiro degrau dessa escada, da leitura orante da palavra de Deus, eu digo a vocês que é de fundamental importância clamarmos o Espírito Santo antes de fazermos qualquer lexo divino, qualquer leitura com a palavra de Deus, na verdade. Por que, Adriano? Porque o Espírito Santo, ele é o autor e é aquele que inspirou homens a escrever. Por trás dessas letras existe alguém que inspirou a escrita delas. E essa pessoa é o Espírito Santo. Então é fundamental para que eu entre em sintonia com essas palavras, com essa escritura, eu entre em sintonia com o autor dessas escrituras. E ele é acessível e mora em nós. Por isso, antes de você começar qualquer lexo, a primeira coisa, na verdade, é você clamar o Espírito Santo, invocar a presença dele, pedir o auxílio dele. Dizer a ele de toda a sua pequenez, incapacidade de se aprofundar nessas escrituras tão preciosas e profundas. Dizer a ele que você necessita que ele pegue na sua mão, lhe leve nesse momento de oração, para que de verdade gere frutos, mostre a intenção do seu coração em querer aprender, não para apenas ter um conhecimento intelectual, saber falar bem da Bíblia, não. É para que ela produza a obra salvadora na minha vida. Para que, como nós lemos no nosso estatuto, para que gere em nós verdadeira conversão. Para que esta fonte de santidade, que é a palavra de Deus, ela jorre dentro de mim, quebrando toda a casca, toda a dureza do meu coração, fazendo eu viver a vida de Deus
já agora neste mundo, né? Viver sendo transformado na imagem de Jesus, naquilo que o pecado destruiu, a meditação da palavra de Deus reconstruir em mim. Então a primeira coisa, clamar o Espírito Santo. Então após esse momento de oração, de entrega ao Espírito de Deus, nós vamos para o primeiro degrau. O primeiro degrau é a leitura. E a leitura ela é um dos degraus assim, mais importantes. Se você não faz uma boa leitura do texto sagrado, irá comprometer os demais degraus, né? Isso é muito importante, debruçar, ler com calma, saber, porque a leitura nos proporcionará uma primeira pergunta: o que é que o texto está dizendo? O que é que o texto diz? Ele está falando de quê? Você não precisa fazer já uma interpretação do texto, não. O que é que ele está falando? Por exemplo, se nós fôssemos ler a cura do cego Bartimeu, Jesus estava caminhando, né, passando lá em Jericó, tinha um cego à beira do caminho, e ao perceber aquele alvoroço da multidão, ele pergunta o que é isso, né, aos passantes, aqueles que estavam passando. Eles dizem: é Jesus de Nazaré. Aí então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, grita com mais força e tal. Depois Jesus o chama. Então, esse texto fala disso. A cura de um cego, que viu a oportunidade do momento em que Jesus passava, já sabendo das histórias de curas de outros cegos, provavelmente. Então o texto está falando disso. Então ler, né? Eu geralmente digo, você precisa ler não só uma vez, duas vezes, não há também assim uma quantidade, vamos ler tantas vezes. Para quem está iniciando, eu geralmente indico, isso não é uma regra fixa, mas eu pelo menos leia de 3 a 5 vezes, 5 vezes. Porque quanto mais você lê, mais você vai perceber a cena, mais você vai perceber os verbos, mais você vai perceber as falas, os personagens, o ambiente. E isso é fundamental se você quer passar para o segundo degrau. Toda palavra não compreensível no texto, né? Por exemplo, você está lendo alguma coisa lá, Isabel, ela fica grávida na velhice e diz que Deus arrancou dela o seu opróbrio. O que significa isso? Então, se uma palavra para você, você não a conhece, é muito importante anotar e pesquisar aquela palavra, porque aquela palavra, às vezes, ela é fundamental para a compreensão do texto, né? Nesse caso, por exemplo, significaria a humilhação, aquilo que ela estava passando, a vergonha de não poder engravidar. Para uma mulher judia, isso era uma grande vergonha. Então é isso que ela quer dizer. Então é fundamental uma boa leitura, tá? Então, para que você comece a perceber, nesse caso de Jesus na cura do cego Bartimeu, perceber todo o contexto, de onde Jesus vinha, para onde ele ia, onde ele passa, quem fala, né, os gritos, se ele grita mais forte, se ele grita mais baixo, né, ele diz que ele joga a capa que o protegia. Então todas essas nuances, todas essas coisas, elas podem ser uma chave de meditação para você, tá? Então o primeiro passo é a leitura, precisa ser bem feita, com calma. E aí, o que vai acontecer, né? A partir do momento em que você começa a ler uma vez, duas vezes, começa a entrar, vamos dizer, nesse clima de oração com a palavra de Deus, geralmente saltará algo que te chamará mais atenção naquele texto. Eu digo a você que depois de muitos anos fazendo Lexio Divina, eu posso fazer a mesma Lexio, e já fiz uma Lexio várias vezes, várias Lexios, de um texto, de um mesmo texto, e sempre acontece algo diferente, porque a palavra de Deus tem esse poder
Você pode fazer a mesma Alexo todos os dias, do mesmo texto. Desculpe. Fazer um Alexo com o mesmo texto todos os dias e ter uma experiência nova. Então, vai te saltar algo. Suponha que, nesse caso, né, que agora estou falando assim, me veio à memória esse do cego Bartimeu, e me chamou a atenção que ele jogou a capa dele fora. Então isso me chamou a atenção. Essa semana eu estava lendo o texto de Isaías 42, um texto muito conhecido, né? Quantas vezes já li esse texto. Mas de repente, na minha oração, me saltou uma palavra, algo que naquele dia com certeza Deus quer falar comigo, né? Quando ele disse assim, ele diz que quando nós passarmos, Isaías 43, desculpe, se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão. Isso me chamou a atenção. Por quê? Deus talvez não vá, Ele vai deixar que eu passe pelo rio. Ele vai deixar que eu passe por aquele momento. Mas a certeza é que o rio não vai me engolir. Eu não vou submergir. Porque Ele está comigo. Ele diz, estarei contigo. Se tiveres de atravessar essa água, estarei contigo. É uma condição. Se isso acontecer, eu vou estar contigo. Então, a segunda parte, o segundo degrau é a meditação. Meditácio, né? É agora ruminar. Algo te chamou a atenção. É o que é que o texto diz para você de forma pessoal. Primeiro, a leitura é de forma geral, mas algo naquela leitura tocou teu coração. Então, a partir daquele versículo, a partir daquele verbo, a partir daquela cena, a partir daquela palavra que Jesus disse, ou a palavra disse alguma coisa, aquilo te chamou a atenção, despertou a sua alma. Então é a partir dali que você começa a sua meditação. Por exemplo, nesse caso de Isaías 43, eu comecei a dizer, de fato, possa ser que eu tenha que atravessar por vales sombrios, atravessar este rio, esteja com medo, mas o Senhor está comigo, assim diz a palavra. Eu começo a meditar nisso, a ver na minha vida, né, os momentos em que já tive que atravessar, como diz o texto, pela água, pelo fogo, mas o Senhor esteve comigo. De todas as angústias o Senhor me livrou. Então agora é o que o texto diz para você. Então o que é a meditação? É o que o texto está me dizendo. E geralmente também pode acontecer agora as perguntas. As perguntas, elas são fundamentais para uma boa meditação. Neste caso de Isaías 43, eu poderia perguntar para mim mesmo na minha meditação: tenho medo de afundar? Tenho medo de ser queimado por este fogo? Tenho medo das angústias? Tenho medo do que está me rodeando? Tenho medo de que eu tenho medo hoje, se o Senhor está comigo? Essa pergunta vai instigar em mim, vai me tirar de mim mesmo. Então as perguntas na meditação também são muito importantes para que eu aprofunde. Geralmente tem perguntas que naquela lexo mesmo, naquele dia, não vai nem dar para responder. Você vai ficar aquilo ali ruminando muito tempo. O que é que eu tenho medo se o Senhor está comigo? Lá no caso de Bartimeu, será que quando Jesus passa, eu me atento, eu grito, eu clamo? Ou eu simplesmente deixo ele passar e não faço nada? Por que eu sou insensível à presença de Deus? Por exemplo, eu podia fazer a pergunta: quando Jesus está exposto, o meu coração se sente como? E por que ele se sente assim? Então, a meditação me levará a perguntas, porque o texto está me dizendo alguma coisa, está me questionando, está fazendo eu pensar na minha própria vida à luz das Sagradas Escrituras. Por isso que é muito importante todo o caminho ser percorrido com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Primeiro degrau, a leitura, o que é que o texto diz de forma geral. O segundo degrau, a meditação, o que é que ele está dizendo agora de forma pessoal. O terceiro passo
A oração. A oração agora é a resposta àquilo que a palavra de Deus está me perguntando, me questionando, falando comigo. É uma oração direcionada, não é uma oração sem um sentido. Agora é uma oração direcionada com a palavra de Deus. Em Isaías 43 eu me perguntei: de que eu tenho medo se o Senhor está comigo? Porque eu estou com medo de passar por essa situação, se eu passar. Que tem gente que é tão ansiosa que nem passou e já está sofrendo. E aí eu começo a dizer, eu começo a orar respondendo a palavra de Deus. Dizer: Espírito de Deus, eu creio que Tu estás comigo. Dá-me a graça de não temer nos momentos difíceis. Renova a minha fé. Renova o meu desejo, né, de me segurar em Ti em todas as coisas. E aí eu começo a rezar a partir do que a meditação me convidou a rezar. A oração, ela precisa ser bem específica naquilo que eu estou meditando. E eu começo a falar com Deus. Daí surge a música, muitas vezes. Eu começo a cantar um canto que tem, né, relacionado com isso, né? Então, que aumenta a minha confiança em Deus, que declara a minha confiança nele. Ou eu faço uma oração de perdão pelas vezes em que eu desconfiei da sua misericórdia e do seu amor. Eu começo a fazer um quebrantamento do meu coração por todo o medo que eu tenho. E aí, bem, é a inspiração divina nesse momento, porque eu estou agora envolvido com a presença do Espírito Santo numa leitura espiritual. Não é uma leitura intelectual, é um relacionamento com a palavra de Deus. Eu leio, essa leitura me leva a uma meditação pessoal em relação à minha vida. Depois, isso instiga agora numa conversa, num trato de amizade entre eu e Deus. E isso seria a oração. E isso aí tudo culminará na contemplação, que será o quarto degrau. O que é que essa palavra faz em mim? A contemplação é algo, nós poderíamos dar para cada passo desse, a gente pode dar uma aula toda. Por isso que eu estou dizendo, é uma introdução, uma forma breve para te ajudar a começar os primeiros passos, ou quem sabe você já deu, você já conhece, retomar e aprofundar. A contemplação a palavra de Deus, ela mexe tanto comigo que muda a minha forma de ver as coisas. Nesse mesmo exemplo de Isaías 43, depois que eu rezo, eu começo a perceber que todas as coisas que tentam me circundar e por medo são insignificantes diante do poder e da presença de Deus. O meu olhar muda. O meu olhar muda a respeito daquela determinada situação, né? É ter um novo olhar a partir da leitura orante da palavra de Deus. Contemplar é entrar no mistério. Contemplar é deixar que esta palavra, que é viva, eficaz e penetrante, ela mude, né, as cegueiras do meu interior que foram provocadas pelo meu pecado e pela minha ignorância. Como a luz começa a entrar dentro, os meus olhos começam a enxergar melhor. Quando Maria Madalena foi visitar um túmulo, um morto, e a experiência que ela teve, chorando, inclinou-se para dentro e viu o ressuscitado, e teve toda aquela experiência com Jesus. O seu olhar, a sua forma de ser mudou completamente. Ela saiu correndo. Primeiro, observe que ela correu para anunciar que o corpo de Jesus não estava mais lá. Ela foi anunciar quase que roubaram o corpo do Senhor. Foi o primeiro anúncio. Mas ela voltou, Pedro e João olharam, voltaram, ela permaneceu. E nessa permanência ela teve uma experiência, porque ela inclinou-se para dentro do túmulo e viu Jesus. Os anjos perguntaram, porque procura entre os mortos quem está vivo. Depois Jesus aparece, chama ela pelo nome, e aí ela diz Rabone, e aí começa aquele diálogo entre os dois, e ela vai anunciar. Mudou completamente
o olhar dela. Então nós poderíamos tomar isso como exemplo. Quando nós nos relacionamos de forma bem concreta com a palavra de Deus e deixa ela tocar em nós, os nossos olhos mudarão. A forma de ver a vida, a forma de ver as pessoas, a forma de ver as situações muda, porque muda dentro. Todo medo, né? Para esse exemplo que eu estou dando, no caso de Maria, todas as lágrimas de um luto se transformou na expectativa, se transformou em vida, se transformou em alegria o que era tristeza. Completamente diferente depois de uma experiência viva com a presença de Jesus. E Jesus está vivo em sua palavra. Então a leitura é o que aqui a palavra diz de forma geral, contextualizando tudo, isso é muito importante. Depois o que a palavra me diz, me leva a uma meditação, algo salta, algo me toca, e é ali onde Deus quer falar comigo, abrir uma porta, um caminho em que eu vou me relacionar com Ele. Se Deus me pergunta, educado eu sou, eu respondo. A resposta a esta pergunta, a tudo que eu estou meditando é oração. Rezar com a palavra, ela me instigou e agora estou respondendo. E por fim, tudo isso envolvendo vai transformar o meu coração, mudar o meu olhar, fazer com que eu entre, que a palavra se torne tão real que agora ela faz parte da minha vida. Então, de forma breve, isso seria a leitura orante da palavra de Deus. Então, o que eu te desejo? Eu desejo que você seja fiel, porque se você permanecer fiel